boa tarde, boa noite para todos vocês que nos ouvem. Tá começando mais um bate-papo à luz do candeeiro. Eu sou Júnior Pascoal. Eu sou Ingrid Moreira. Eu sou Caroline Silva. Eu sou Franciola Araújo. E hoje vamos falar sobre a fabricação de materiais, sejam eles polímeros, cerâmicos, metálicos ou compostos. Esse é um ramo da ciência e engenharia de materiais que demanda muito estudo e aprimoramentos constantes de técnicas disponíveis no mercado. No caso dos polímeros, a facilidade de aplicação do processo de conformação, ou seja, o processo de dar forma a algo, torna esse material tema de estudos de caracterização para a determinação de suas propriedades e de aplicação industrial para as mais diferentes finalidades. Eu? É. Ah, tá. E hoje vamos falar um pouco sobre polímeros. Mais especificamente, sobre o tema de doutorado da professora e pesquisadora Camila Escobar, que já esteve aqui conosco falando sobre a evasão escolar no episódio 90. No episódio especial de número 102, gravado durante a Semana de Engenharia de Materiais da Universidade Federal do Recôncavo Baiano. Quem não viu, corre lá para ouvir, porque foi muito top. Hoje vamos falar sobre um ligante à base de borracha vegetal para moldagem por injeção. Esse assunto foi tema do projeto desenvolvido pela nossa convidada de hoje na Universidade Federal do Rio Grande do Sul durante o doutorado, como a Ingrid disse, no Laboratório de Biomateriais, o LabBioMat. Boa noite, Camila. Seja bem-vinda mais uma vez. E para quem está chegando agora e não ouviu os episódios de número 90 e 102, você pode se apresentar, por favor? Boa noite, pessoal. Muito obrigada. Primeiro, agradecer o convite. É sempre uma honra participar com vocês, né? Já tô virando aqui figurinha repetida. Prata da casa, né, Camila? Pô, agradeço imensamente. Já pode pedir música. Já posso pedir música, né? 3 vezes. E é uma honra sempre poder contar, né, com vocês. E hoje falando de um tema que foi meu estudo do doutorado, né? Que é... A gente tem várias formas de processar um material, né? E os materiais, a gente tem diversos tipos de materiais. A gente tem materiais poliméricos, né? Os famosos plásticos, né? A gente tem os materiais cerâmicos, que é... para o pessoal, né, que não é muito da área, é o piso da nossa casa, né, as paredes, a nossa caneca cerâmica, né, ali aquela que você deixar cair no chão, você chora porque ela quebra, né, e nós temos os polímeros, os plásticos, né, que estão em tudo, nas embalagens, nos copinhos descartáveis, nos canudinhos polêmicos, né, tá em tudo que é área, né, setor automobilístico, os automóveis, para-choque, enfim, né, hoje em dia a gente não vive sem os plásticos, estão nas nossas roupas, né, nos tecidos e na piscina que a gente compra lá, né, quem tem uma casa com piscina, então material que contém não só polímero, mas contém polímero e contém fibra de vidro, né? Então, material que quando a gente mistura mais de um tipo de material, a gente chama de um material compósito, né? Que ele é formado por 2 materiais de naturezas diferentes. E, às vezes, pode ser 2 polímeros, mas eles não se misturam, né? Cada um ali vai ter uma função e esse material compósito vai ter uma propriedade aí, vão ter características, né, que vão ser uma mistura desses 2 materiais envolvidos. E esse processo que eu trabalhei no doutorado, ele é baseado em fabricar peças. E esqueci de falar dos metais, desculpem, gente. Eu falei dos polímeros, das cerâmicas, dos compostos e esqueci dos metais. Para o pessoal entender aqui, Camila é da área de materiais, como vocês bem viram aí, ela tem formação em engenharia de materiais, fez a graduação no Rio Grande do Sul, fez o seu mestrado, doutorado no mesmo laboratório, né, Camila? Ou eu estou enganado? No LabBioMat e no programa de pós-graduação em energias, minas e metalurgia, né, o PPG 3M. E você trabalhou no mestrado com esse tema também? Também. Até eu vou explicar. Uhum. Tem alguma variação, né, do tema do mestrado para o doutorado, mas no mesmo processo. É o mesmo processo de fabricação, só que esse processo de fabricação, até porque que eu falei
dos tipos de materiais, né? Porque eu usei um processo de fabricação que é comum e muito aplicado para polímeros, e que nas últimas décadas ele tem sido utilizado também para fabricar peças metálicas e cerâmicas. Aí Entendi. isso que eu vou explicar um pouquinho da diferença, né? Por que ele está sendo utilizado para fabricar peças que não sejam poliméricas, já que ele é muito usado para polímero, para plástico, para fabricar produtos plásticos, e ele nos últimos tempos ele vem sendo muito utilizado para fabricar peças metálicas e cerâmicas também. E aí foi esse o foco do meu estudo, né? O uso desse processo para fabricar essas peças metálicas e cerâmicas. Entendi. Então, só para a galera entender aqui de modo geral, a gente, na engenharia de materiais, trabalhamos com metais, polímeros cerâmicos ou compósitos. Você direcionou seu trabalho aqui para trabalhar com polímeros, é isso? Na verdade, não só polímeros. Por quê? Porque esse processo ele tem uma característica especial. A gente utiliza também polímeros, mas a gente utiliza o polímero como um processo intermediário. Porque no final, a peça final que eu vou ter é uma peça ou cerâmica ou metálica. A gente chama ele de veículo temporário, porque ele vai ser útil para dar forma ao produto, porém ele não vai ficar no produto final. Ele vai ser degradado, ele vai ser expelido, né, da peça antes de a gente fazer a queima do material, digamos assim. Vamos voltar então lá para a gente chegar na onde você está agora. Primeira coisa, eu gostaria que você fizesse uma definição geral para a gente saber o que são polímeros, e depois a gente vai chegando até na sua análise com relação aos ligantes. Então, por favor, primeiro você defina para a gente o que são polímeros para o pessoal de casa entender do que a gente está falando, e depois ir direcionando para o material que você estava trabalhando. Muito bem. Polímeros, eles são materiais que são formados basicamente, né, não somente, mas basicamente por carbono. São macromoléculas compostas por carbono, hidrogênio, pode ter a presença de outros elementos como nitrogênio, oxigênio, flúor, mas não obrigatório. E todo o comportamento do material polimérico ele vai ser baseado, né, nas interações entre as macromoléculas. Então, eles são moléculas orgânicas, quer dizer o quê? Baseado na química do carbono, ele vai ter, essas macromoléculas, elas vão ter interações entre elas, e aí também a gente tem vários tipos de polímeros, como por exemplo os termoplásticos, em que a gente vai ter ali interações tipo forças de Van der Waals entre as macromoléculas. A gente tem os elastômeros, que são macromoléculas que vão ter ligações covalentes entre uma macromolécula e outra, que é justamente essas ligações que permitem que quando uma borracha, o que é o elastômero? É uma borracha. Quando essa borracha ela seja deformada, assim que é cessada a força aplicada, ela retorne ao seu comprimento inicial, né? Essa característica que a gente chama de comportamento borrachoso, né? Que ela retornar ao seu comprimento inicial assim que cessada essa força aplicada. E nós temos os termofixos ou os termorrígidos, que são materiais em que a gente tem estruturas tridimensionais em que seus átomos formam ligações covalentes em todos os sentidos. Não são exatamente macromoléculas, é uma rede tridimensional. E aí a gente tem dentro desses materiais termorrígidos as resinas epoxidáveis, as resinas poliésteres. E uma vez que esse termorrígido ele é curado, digamos assim, que é a formação dessa rede tridimensional, ele não pode mais ser processado, então ele não pode ser reciclado, né? E nós temos esses 3 tipos principais de polímeros, né? Quando a gente fala polímeros é um termo muito abrangente. E essa definição de polímero, acho que de uma forma assim... Beleza, então... De modo geral, eu estou vendo aí que eles têm interação entre os átomos diferentes, né? Aí eu consigo classificar cada tipo de polímero, né? Exato. Então, tipo assim, mais forte ou mais fraca, você falou Van der Waals é um pouco mais fraca, se eu falei de covalentes, eu estou falando de ligações um pouco mais fortes, e isso vai mudar a característica do meu produto final, que é o meu polímero, certo? Exato. Beleza.
Assim como o tamanho da cadeia também, né? A cadeia carbônica. Exatamente, o tamanho da cadeia também influenciando. Muito bom. Dito isso, eu gostaria que você passasse agora para a gente a definição sobre moldagem por injeção. Moldagem por injeção é uma forma de processo de fabricação, né? Um processo de fabricação para transformar um material em um produto, dar forma para aquele material, né? Por exemplo, eu quero fazer uma caneca plástica. Eu vou pegar o polímero e vou aplicar uma série de variáveis que são o quê? Temperatura e pressão, e transformar ele no formato de uma caneca. Então é um processo de fabricação, né? Muito utilizado para a fabricação de vários artigos plásticos. É uma das principais técnicas, não única técnica de fabricação de produtos plásticos, né, ou poliméricos, mas é uma das mais utilizadas. Por quê? Porque permite a fabricação de peças com geometrias complexas, como uma caneca, né, não tem uma geometria simples, não, um perfil, né, e permite a fabricação de uma grande quantidade de peças em pouco tempo. Então, ele é muito utilizado, reduz muito o custo do produto, essa técnica de fabricação de moldagem por injeção, né? E aí vai ser feito como? A gente vai ter o polímero, que ele vai estar na forma de grânulos, que são chamados de pellets. Esses grânulos, eles vão entrar numa máquina. Essa máquina, ela consiste em um alimentador, né? Que vai, tipo um recipiente que vai armazenar esses grânulos e carregar eles para dentro da região onde vai ser feito o aquecimento desse polímero. Então ele vai ser amolecido, ele vai se comportar como um fluido e ele vai ser carregado através desse túnel até uma saída, e na saída desse túnel, né, em que vai ser aplicado diferentes temperaturas e pressões para homogeneizar esse polímero e fazer com que o fluxo dele seja constante, né, e ele consiga sair por esse túnel e preencher de forma uniforme esse molde que está na saída desse túnel, e esse molde vai ter o formato, por exemplo, da caneca, né? Nesse exemplo, pode ter N formatos, vai depender do produto que você queira produzir, né? Então vai ter o formato da caneca, o polímero ele vai preencher o molde, e esse molde vai estar numa temperatura mais baixa do que a temperatura dessa região que carrega o polímero e que aquece ele. Então ele vai resfriar dentro desse molde. E aí, depois que ele é resfriado, é aberto o molde e a peça sai pronta, né? Então o processo de moldagem por injeção, assim, falando em grosso modo, né? Tem vários detalhes, mas eu acho que a ideia aqui é mais falar em linhas gerais, né? Para o pessoal entender o que é o processo. É basicamente esse. Então, você aquece o material, empurra esse material para dentro de um molde que vai ter o formato da peça. Aí dentro, quando o material entra na peça, né, entra no molde, esse molde é resfriado e a peça sai pronta. O polímero resfria e ele sai no formato da peça, do que está o molde. Eu posso fazer uma analogia grosseira com uma seringa, por exemplo? Exatamente. Aquele êmbolo, né, da seringa que vai empurrando a substância, né, para levar até a agulha. Isso seria aquele canal, né, que vai aquecer o material e empurrar ele para o molde. Daria para fazer essa analogia. Claro, tem umas diferenças, mas assim, para que o pessoal entenda mais ou menos como funciona o processo, né, é uma boa analogia, de forma geral. Ingrid, tá entendendo aí? Tá tudo tranquilo aí, Ingrid? Mais ou menos, gente. Eu tô... É porque, assim, eu não entendo nada dessas coisas, né? Mas eu tô aqui bem atenta e prestando atenção, e também porque a gente já teve uma tentativa de gravar com a Camila em outro momento. Então, essa ideia, né, isso que ela tá explicando agora, me lembrou até a parte que a gente chegou. Então, assim, não tá tão difícil. Mas eu não sei se daqui para frente isso continuará assim, não tão difícil.
Porque às vezes, quando vocês ficam conversando, eu acho que tá todo mundo falando em outra língua. Mesmo eu entendendo todas as palavras, eu não sei exatamente o que significa. Mas uma coisa que eu fiquei pensando, né, sobre essa questão dos carbonos, porque assim, é interessante, e aí eu não sou química também, né? Então acho que isso talvez seja uma confusão que várias outras pessoas têm, porque tudo é carbono. E o que faz aquele carbono ser um metal, e aquele carbono ser uma pessoa, e aquele carbono ser um polímero, e aquele carbono ser... Magic. E aquele carbono... Não tem carbono? Não existe nenhum carbono nos metais? Existe, mas em pequenas dosagens na composição do aço. A maior parte é ferro, com a presença de até 2,11% no máximo de carbono, né, que é definido no aço. Mas assim, se o carbono for o principal elemento, ele não é um metal. Entendi. Eu acho que seria interessante a gente entrar na definição do que é um metal. Eu tava dando aula agora para os meninos, tipo de ligações. Olha que legal! E a gente lembra muito a questão, como é que eu vou distinguir essa ligação? É o tipo de ligação que o carbono lembra daquelas aulas lá do ensino médio, o antigo ginásio para alguns, né? Não sei como é que tá a faixa dos nossos ouvintes. E daí a gente falava muito de ligação. O tipo de ligação que esse carbono vai estar fazendo, com quem ele vai estar se ligando, a constituição dessa molécula. Então, tudo isso vai permitir que, por exemplo, se eu tiver o carbono ligado com hidrogênio apenas, né? A gente lembra do gás de cozinha, tá? Então, a gente tem ele numa forma mais gasosa. Se eu tenho um carbono voltado mais para a bioquímica, a gente lembra como é a composição, aí você, como bióloga, pode falar, né? A composição que a gente pode encontrar ele no nosso DNA, no nosso RNA, se pode, se não pode, no sangue, no ar que a gente respira, porque a gente tem carbono nos gases poluentes, como o monóxido e dióxido de carbono, que todo mundo sabe que é aquele gás, né, que vai lá prejudicar o efeito estufa, o efeito estufa não, que vai auxiliar a melhoria do efeito estufa, que prejudica a saúde humana. Então, acho que falando dessa forma mais palpável, que a gente entende que da forma que ele vai estar se ligando a alguma coisa ou a um outro elemento, é que eu vou poder dizer se ele vai ser um gás, se ele vai ser em pequenas quantidades, como Camila falou, se ele vai ser um metal, né? Porque metal a gente geralmente na engenharia de materiais, né, é mais voltada, como Camila disse, a questão a maioria dele é ferro, né? Tanto é que a gente trabalha níveis de oxidação, né, dos metais por conta da ligação com oxigênio. Mas aí é quando a gente lembra, puxa lá na memória, porque quando a gente entra no conceito propriamente dito, acho que fica mais pesado. E falando assim, a gente consegue associar melhor. Então, dependendo do tipo de ligação que ele vai fazer e com quem ele vai fazer, é que a gente vai começar a distinguir se é uma ligação iônica, se é uma ligação metálica, se é uma ligação covalente, né? E eu acho que é muito mais por esse caminho, né? A gente remete, eu gosto muito do gás de cozinha, porque todo mundo diz que o gás tem cheiro, e o gás não tem cheiro, tá, pessoal? Pelo amor de Deus, ele não tem cheiro. Então, eu acho que é muito nesse sentido, sabe, Ingrid? Da associação que a gente vai estar fazendo, com quem ele vai estar se ligando. Lá na química orgânica, que todo mundo odeia. Gente, mentira. Verdade. 90% da população odeia química orgânica, né, da população científica, mas explica bastante sobre isso. Porque a gente começa no nível mais bobo, né, até que a gente chegue nesse nível mais elevado de engenharia, que vai lá também resgatar algumas das funções que a gente tem. Então, é muito nesse norte. Eu não sei se eu ajudei você, Ingrid, Camila, quiser complementar, fica à vontade. Eu acho que assim, gera uma confusão muito grande quando a gente fala em carbono, porque a gente pensa, nós somos uma forma de vida baseada em carbono. E aí a gente sempre imagina que o carbono ele está associado à vida, a coisas orgânicas. Só que o próprio carbono ele é um não metal inorgânico. Só que a forma como ele se liga, aí é que isso é uma magia, né? Porque assim, hoje, por exemplo, por falar em carbono, eu estudo uma classe de minerais que são os carbonatos, que são associações de carbono. E a gente não pode esquecer os grafenos, né? Os grafenos, os grafites. Nanotubos.
Pois é. O diamante também, são tudo formas, eu ia falar formas alotrópicas, mas eu estou sendo muito técnica, mas é tudo formado por carbono, que muda, vão ser as ligações químicas, né, que os átomos de carbono vão formar entre si, e isso vai determinar sua posição no espaço também, né? Então, mais ou menos isso, né? Exato. Esperamos que a questão do carbono, eu acho que talvez o carbono, por ser um elemento tão mágico, a gente precisa trazer uma pessoa aqui que seja... Eu passei 80 anos da minha vida estudando carbono, para ele explicar carbono, né? E aí, Ingrid, ajudou? Tem que fazer uma série com essa pessoa, hein? Não sei se a gente ajudou ou complicou mais. Você é o nosso fiel da balança. Não, vocês ajudaram. Vocês ajudaram. E eu fiquei aqui pensando nessa pessoa que ficou 80 anos estudando carbono. Coitada, já deve estar doida, pirada. E essas evoluções que o carbono teve desde o início desse século, então, né, com a estabilização do grafeno, com a formação de nanotubos, de fulerenos, de estruturas, né, à base de carbono, digamos assim, de novos materiais, né, baseados em carbono. É fascinante, eu acho, né? Acho que o avanço que se teve nas técnicas de caracterização e, junto com as técnicas de caracterização, as sínteses, né, produziram esse boom. A gente passou a conhecer mais sobre o elemento, mas aí, infelizmente, esse conhecimento ele não chega muito lá no ensino médio, né? No pessoal do ensino fundamental, no ensino médio não chega. E mesmo para quem está na graduação, você só vai ver isso no nível de pós, né? Onde você vai se especializar um pouco mais e conhecer mais sobre o carboninho, lindezes. Mas então, fizemos essa apresentação aqui, essa introdução sobre os polímeros, sobre moldagem por injeção. Carol falou um pouco aí também sobre a parte de carbono, mas aí você gostaria de falar um pouco sobre a diferenciação com metais e cerâmicos, não é isso? Só para poder situar a galera um pouco mais? Porque são tipos... O que vai diferenciar eles? Eles têm propriedades muito diferentes, né? Os metais, os cerâmicos e dos polímeros. E essas propriedades são uma resposta das ligações químicas, né? Que eles formam entre si. Tipo, o material metálico vão ser... O que é o principal, né? A principal tipo de ligação... O principal tipo de ligação que é formada entre seus átomos é a ligação metálica, né? Então, a gente vai ter ali átomos que vão formar ligações metálicas. Claro, tem o porquê que eles vão formar ligação metálica em vez de iônica equivalente, mas aí a gente vai se aprofundar muito, né? Eu acho que não... Mas é isso, os materiais cerâmicos, eles vão ter ligações covalentes e ligações iônicas, né? Então, e os materiais poliméricos, eles vão ser formados por ligações covalentes dentro dessa macromolécula, né, que vai ser uma cadeia de vários átomos, principalmente o carbono, né, mas aí vai ter esses outros átomos, hidrogênio, pode ter nitrogênio, oxigênio, flúor, aí vai depender, né, do tipo de polímero, que a gente tem vários tipos de polímeros, e eles vão formar ligações covalentes, né, e formar essa macromolécula, que é uma cadeia polimérica extremamente longa, que é o que vai diferenciar ele do gás de cozinha, né? Que é uma molécula bem pequenininha, né? E por isso que está na forma gasosa. Então, e aí eles podem formar entre as cadeias poliméricas, entre uma e outra, ligações mais fracas, que são chamadas essas ligações de Van der Waals. Então, eles vão ter propriedades muito diferentes entre si, tipo resistência mecânica, fragilidade, condutividade elétrica, condutividade térmica, transparência, né, propriedades ópticas, né, ser opaco, transparente, ter aquela aparência lustrosa, né, do metal, né, que é muito característica que só o metal tem, e tudo isso, todas essas diferenças de propriedades é consequência justamente dessas ligações químicas que são formadas entre eles e da forma que eles vão se organizar no espaço, né? Então, assim, acho que, a grosso modo, né, é bom a gente falar para explicar por que o polímero é diferente de um cerâmico ou de um metal, né? O que faz eles serem diferentes entre si? E é porque eles têm propriedades muito diferentes. E essas propriedades é uma resposta justamente dessas ligações químicas e da sua forma, né, que esses átomos estão organizados no espaço, ou não, né, eles podem não estar organizados no espaço.
Eu queria fazer uma pergunta para saber se eu entendi direito, que é uma especificidade, inclusive, só de um comentário que a Camila fez. Ela falou assim, o gás de cozinha, que é uma cadeia pequenininha, por isso que é gás. Então, os gases têm cadeia sempre pequena? Sim, porque geralmente se ele tiver uma cadeia mais extensa, né, a tendência é que ele esteja... depende da temperatura também, né? Depende da temperatura. A gente falando da temperatura ambiente, assim, né, que é o que a gente está acostumado, né, a lidar, assim, com as substâncias da temperatura ambiente, ou com alguma amplitude térmica, tipo Rio Grande do Sul para o Nordeste, né? Mas dentro da faixa que a gente está convivendo, assim, aí vai variar, porque quanto maior a cadeia, maior vai ser essa temperatura de transformação, né, do estado líquido para o gasoso, né, então vai influenciar. Eu não sei se... Não, e mesmo você falou aí numa coisa interessante, né, que o GLP, ele já tem uma característica, né, ele é uma mistura de gases, né, de hidrocarbonetos, que ele tem uma fórmula de C4H10, ou seja, são 4 carbonos e 10 hidrogênios, e ele já é um gás pesado. Você começa a ter fumaça, você tem que se baixar para não inalar aquela fumaça. O GLP... ele tem uma tendência não, sempre vai acontecer isso, né? Não tem a tendência, ele sempre vai acontecer. Quando ocorre um vazamento de GLP, ele desce, ele é mais denso do que o ar. Tanto é que é super importante, caso ocorra, né, caso tenha um acidente, um vazamento de gás, se tiver aquele, não é bueiro, né, mas são os ralos, né, ele tende a ir ali pelo ralo. Então, qualquer faísquinha ali vai dar ruim. E aí, acho que foi a Carol que falou, né? Alguém falou aqui que não lembro, o cheiro, né? O cheiro, né? Ele não tem cheiro, ele é inodoro, né? Só que é utilizado um reagente químico chamado mercaptano, é misturado com ele para poder dar o odor. Porque você imagina só, um gás que não tem cheiro, é extremamente inflamável, usado em casa, e não tem cor também, né? E quão perigoso isso seria. Então, esse mercaptano, ele é misturado ao gás para que ele tenha essa característica, esse cheiro, né, bem característico, bem forte, que caso ocorra um vazamento, você sentir o cheiro dele. Cheirinho agradável. A base de enxofre, muito bem lembrado, viu? Tudo à base de enxofre tem um cheiro espetacular. Eu acho chique. E aí, Ingrid? Entendi, obrigada. Inclusive, adorei essa dica, né, sobre como se cuidar caso tenha um vazamento de gás. Quem mora em apartamento, então, tem que avisar o condomínio inteiro. Porque, né, vai que o vizinho de baixo acende uma faísca. Socorro, Deus. Bom, muito bom. Tendo dito isso, que a gente falou sobre as definições, fomos um pouco aí sobre questões relacionadas a gases, Ingrid tirou a dúvida dela. A pergunta que vem agora, Camila, qual é a diferença entre moldagem por injeção de polímeros para aplicação na fabricação de peças cerâmicas e metálicas? Aí entra dentro da parte do meu estudo, né? E a diferença consiste em quê? Em que quando a gente fabrica uma peça polimérica, a gente injeta a peça, né, através desse processo de amolecer o material, carregar até um molde, preencher esse molde, resfriar esse molde para, né, esse polímero ficar, né, rígido o suficiente, né, e dar o formato da peça, e depois a gente tira a peça pronta. No processo de moldagem por injeção para a fabricação de peça ou metálica ou cerâmica, o que acontece? A gente vai misturar o material metálico ou cerâmico que vai estar inicialmente na forma de pó, e a gente vai misturar com uma série de materiais orgânicos, podem ser polímeros, ceras, adicionar surfactantes, né? Então a gente vai fazer uma mistura com diferentes componentes. Para quê? Para que esse pó ele se disperse bem, né, entre esses polímeros e ceras, e o surfactante, que nada mais é que um detergente ali, né, ele vai favorecer essa homogeneização, né, essa distribuição
do metal no polímero e nas ceras, né? Então ele vai formar ali interações, né, com ambos e vai permitir que o pó metálico ou cerâmico fique bem disperso. Então a gente faz essa misturinha, então não vai ser processado, né, injetado só o polímero, que nem no caso da moldagem por injeção de polímeros. Vai ser injetado essa mistura, que vai conter polímeros, ceras ou só ceras, né? Depende muito, tem várias composições, né? Junto com pó, que pode ser de natureza metálica, se eu quero obter uma peça final metálica, ou cerâmica, se eu quero obter uma peça final cerâmica. Vai ser feito o processo de moldagem por injeção igual é feito com polímero, né? O material, esse material ele vai ser amolecido, e aí que entra a importância desses polímeros e ceras, porque quem vai amolecer não vai ser o metal ou a cerâmica, porque, por exemplo, para te fundir um metal, as temperaturas são muito mais elevadas do que você usaria para amolecer ou fundir um polímero, né? Então, por isso que quem amolece, quem é carregado, quem escoa, né, tem fluidez, é o polímero e as ceras, esse conjunto todo que é misturado ao pó. O metal, por exemplo, pegar um aço inoxidável, a temperaturas elevadíssimas, acima de 1.500 graus Celsius, né, para fundir um aço inoxidável. Se pegar uma alumina, um material cerâmico, acima dos 2.000 graus Celsius, né? Então são temperaturas muito altas. Então esses materiais eles não vão sofrer transformação de fase de sólido para líquido. Eles vão ser carregados, né, durante esse processo de moldagem por injeção, vão ser carregados com a ajuda desse material orgânico. Esse material orgânico vai preencher, né, essa mistura, né, do pó com o material orgânico vai ser carregado, empurrado, vai ter um escoamento, e quem vai propiciar quem vai permitir que esse material escoe é essa matéria toda orgânica que está ali misturada com pó. E aí essa mistura preenche o molde de forma igual ao processo para polímero, né? Então o processo é o mesmo, só que aqui quem vai escoar vai ser a matéria orgânica, só que ele vai estar ali com a presença de várias partículas que vão continuar sólidas, vão continuar ali, né, presentes, só sendo carregadas por esse material orgânico. Assim que a gente preenche o molde, a gente espera resfriar, retira a peça do molde. No processo de fabricação polimérico, o processo terminaria aí. Eu teria minha peça polimérica, né? Minha caneca, por exemplo. Aqui no processo de moldagem por injeção de metais ou de cerâmicas, o processo não termina nessa etapa. Por quê? Porque eu tenho uma peça final formada por quem? Pelas partículas, né, ou de metal ou de cerâmica, por esses materiais orgânicos, que a gente chama essa mistura de materiais orgânicos de ligante, e a gente quer obter só a peça ou totalmente metálica ou totalmente cerâmica, né, da natureza somente do pó. Então, o que a gente precisa fazer? Obter a peça pronta, só que ela tem um monte de matéria orgânica. A gente vai ter que fazer uma etapa de remoção dessa matéria orgânica. Como a gente remove essa matéria orgânica da peça? Através, ou usando, ou mergulhando ela em um solvente, em que um dos componentes da matéria orgânica saia. Não pode sair todo mundo. Esse solvente não pode dissolver todo mundo, porque senão o quê? Eu vou ficar só com as partículas, eu perco a forma, né? Que eu busquei tanto lá na moldagem por injeção. Então esse solvente ele vai remover alguns dos componentes da matéria, do ligante, né, dessa matéria orgânica, e o restante da matéria orgânica ela é removida termicamente no forno. E aí depois que ela é removida, eu tenho só o meu pó, e aí eu uso o processo de queima, que é chamado tecnicamente de sinterização, mas para o pessoal entender, né, acho que é mais comum o pessoal entender como queima, né, que nem o tijolo, que você faz a forma do tijolo e depois tem que levar para um forno para fazer a queima, que é o que vai dar a resistência mecânica do tijolo. Então é feito essa queima, né, para dar a resistência mecânica dessa peça, que pode ter natureza metálica ou cerâmica, de acordo com o pó que foi adicionado lá na mistura. Primeira coisa, quando você estava falando, né, de pega um negócio,
Agora eu vou errar, porque eu vou falar negócio, mas não é negócio. Como é que é o nome? O polímero líquido, quando ele tá assim nesse estado de amolecimento. E aí, na hora que você estava contando isso, eu fiquei lembrando do filme. Agora eu já nem sei qual mais. Se é o Thor Ragnarok ou se é Vingadores. Que na hora que tá fazendo o martelo, não tem uma injeção ali. Pelo que eu entendi, não tem uma coisa injetora. Só tem o líquido ali virando. Mas caso tenha um filme que tenha alguma coisa injetora, e se vocês lembrarem, vocês trazem aqui pra mesa. Mas esse foi o momento que eu fiquei lembrando disso, porque foi a imagem que veio na minha cabeça. Mas a minha pergunta é a seguinte: qual é a importância do material orgânico se na hora que você... Se depois todo o processo é para ele sair? Para que ele tá lá então? Se você vai retirar ele um pouco e depois na hora que assar vai acabar de retirar. Então, qual que é a importância dele, coitado? Se ele vai sair é mais trabalho, né não? É boa a tua pergunta, é muito boa. O que acontece? Por que a gente mistura o pó, né, no início lá com esse material, esse ligante, se ele vai sair depois que eu dou forma, né, dou um formato, pra peça? É porque eu preciso que o processo de moldagem por injeção, ele funciona como? Você amolece o polímero, né, dentro desse êmbolo, digamos assim, né, que é na injetora lá, né, que seria essa que a gente chama de canhão tecnicamente, né, que é essa região em que vai amolecer o material e empurrar o material para dentro do molde. E a matéria orgânica, ela é fundamental, porque quem vai amolecer, quem vai empurrar todo esse material para dentro do molde vai ser essa matéria orgânica. Então a função dela é amolecer e ajudar e carregar as partículas e puxar as partículas, né, para dentro e auxiliar através desse fluido que esse material entre no molde e fique no formato da peça. Porque o que acontece? Se a gente colocasse só o pó, vamos hipoteticamente, se a gente não misturasse com esse material orgânico, ele não ia fluir e não ia preencher o molde. Então a gente não ia ter todo esse processo que ia ser carregado esse pó, né, através desse êmbolo e através de uma pressão aplicada, né, porque ele é empurrado, né, é aplicado além da temperatura, pressão também para empurrar essa substância, né, ou esse material amolecido para dentro do molde. Isso não aconteceria. O material ia entupir, ia ficar preso nesse êmbolo e não ia conseguir preencher a peça. Então, o material orgânico, né, ele serve para quê? Para amolecer e carregar as partículas até o molde e assim dar forma. Então, ele é fundamental para dar forma ao produto. Ingrid tem uma observação aqui, Camila. Eu super entendi tudo. Mas eu faria uma pastinha de água com o produto, sabe? Sabe quando a gente pega maisena e faz uma pastinha antes de colocar no fogo? Porque se você pôr no fogo dá ruim. Então antes você tem que fazer uma pastinha. Mas eu entendi. Fez super sentido agora. Você tá super certa, porque o amido que você tá falando aí é um polímero. O amido, né, da maisena é um polímero. E aí, assim, só pra... Eu sei que a Camila já falou alguns exemplos aí, mas assim, eu tava catando aqui, pensando, o que a gente pode pegar um exemplo, assim, bem simples, que acontece dentro da cozinha, não de todas as cozinhas, e principalmente da minha cozinha, mas que algumas pessoas até veem, pelo menos na televisão, né, no vídeo do YouTube. E assim, lógico, eu vou dar um exemplo aqui para ficar muito claro essa questão da injeção, mas a gente vai só a parte final é que a gente vai dar uma pequena mudada. Lembra aqueles... É um saco que o confeiteiro usa, que ele coloca a massa ali dentro, aí você tem aquele bico, né? Aí quando você aperta a massa, o bico é quem dá a forma, né? Só que quando você trabalha com essa injeção, na verdade você vai estar empurrando aquela massa para dentro de um molde, né? Uma forma. E aí, assim, eu estava vendo aqui algumas coisas que a gente usa no nosso dia a dia que são feitas por injeção.
A cadeira que você tem na sua casa, né, que é a cadeira de plástico, é por injeção. Aquelas pessoas hoje, que no Brasil, que tem que ter dinheiro para ter Lego, mas o Lego é feito por injeção, né? E aí você tem vasos, mesas, um monte de coisa. Até aqueles pallets de borracha, né? Pallet de borracha, pallet de polímero, né? Pallets de poliméricos, eles são feitos por injeção. Então, assim, essa técnica, ela tá em tudo quanto é lugar, né? Tudo quanto é lugar. O que vai variar aí, como a Camila está explicando, é o que você vai colocar nesse polímero, porque você pode colocar aí metais, né? Você pode colocar ali sintetizar algumas outras coisas e colocar ela, porque realmente você vai fazer a síntese, você vai fazer a fusão de alguns metais, você vai trabalhar com temperaturas extremamente altas. E esse consumo de energia na indústria é o que encarece muito também o processo, né? Então, você aquecer alguma coisa, sei lá, a 100, 200 graus é uma coisa. Você fazer a 1200, o custo é muito, muito maior, né? E geralmente essa matéria orgânica é isso, né? Temperaturas ali de 150, 200. Então, energia, que nem o Francioli falou, né? É uma energia consumida muito inferior, né, ao que seria um processo de fundição, por exemplo, do metal, né? Fiquei pensando aqui, como eu coloco esse material que é responsável por fazer o transporte, né, do metal cerâmico, é ele que controla a porosidade, não é isso? Também. É essa a pergunta, é só ele ou tem mais coisa? Não, tem mais coisas, porque no processo de queima a gente vai ter algumas variáveis, né? A gente vai ter a temperatura de queima, a gente vai ter o tempo de queima, então essas variáveis também, a atmosfera da queima, né? Pode ser uma atmosfera, o ar, né? Que a gente tem, pode injetar um gás específico, então tudo isso também vai influenciar. Mas esse material orgânico, né? Esse conjunto de material orgânico, desse ligante, também vai influenciar, também, né? Não adianta tu ter tudo otimizado lá na queima e a tua seleção do ligante não for apropriada, porque por mais que ele seja só para isso, só para dar forma ao produto e depois ele vai ser removido, suas características são fundamentais para que a peça final tenha propriedades boas, não tenha porosidade, né? Ou seja resistente, então várias outras propriedades. A peça final, o desempenho da peça final, ela vai ser um conjunto das características do ligante, né, e a sua relação com o pó, com o processo, com as variáveis usadas, né, nesse processo de moldagem por injeção também, que a gente tem temperatura, pressão, né, a gente tem variáveis ali envolvidas que vão influenciar, tempos também, né, que vai ficar durante cada etapa ali, de cada região, né, então ela vai ser um resultado de tudo isso, e também se esse material orgânico depois vai ser bem removido, porque pode ficar um restinho, pode gerar resíduos carbonáceos ali e ficar na peça final. Aí se tu tem um aço, por exemplo, tu tá aumentando o teor de carbono desse aço. Uma coisa, eu sei que vocês estão super inteirados, gente, mas vocês não podem colocar um novo conceito na mesa, tipo porosidade, tá? Tipo, chegar e falar, isso também influencia na porosidade? Não sei. O que é porosidade? Onde que isso funciona? Tipo, pensar, porosidade, um osso poroso que a pessoa tá com osteoporose, é uma coisa desse tipo, entendeu? Então, assim, eu preciso de mais informações. Porque se vocês querem que eu entenda, vocês têm que me dar mais informações, tá? Gentileza aí pra mim. Lembra da pedra pume que a gente rala o pezinho lá, quando vai fazer as unhas? Você lembra daquela pedrinha? Isso, que a gente rala o pé lá pra tirar as cutículas do calcanhar. Os homens que não vão saber agora. É pra lixar o casco. Isso. Essa aí eu conheço. Sabe, Ingrid? Sei. Isso é um tipo de material poroso. Entendi. Tem poros, só que ali são grandes, a gente consegue visualizar, né? E variando E do é material. natural, né?
Que É, e são natural, poros, visual, uma rocha natural Isso. e tal. E aí a gente consegue visualizar e tal. Mas tem materiais que também tem poros daquele jeito, só que são muito pequenininhos. E a gente não tem uma boa visualização, tá? Aí eu vou deixar para o meu anel. Não, deu super, e acabei até de lembrar aqui de uma questão minha mesmo, assim, da biologia. As esponjas, né? É um material poroso natural. E agora a questão é, ser poroso é bom ou ruim nesse processo? Como tudo na engenharia. Depende. O engenheiro que sabe dar uma resposta e fala assim, depende. É que depende da aplicação, né? Por exemplo, tem na área de biomateriais, né? Que são os materiais usados como implantes. Tem materiais que é interessante tu ter ele poroso, né? Que aí tu vai ter crescimento celular, né? Por entre os poros e tal. Então tem certas aplicações. Depende da aplicação, na verdade, né? Depende do produto que está sendo fabricado. Ou se você quiser, por exemplo, uma peça estrutural, por exemplo, uma cabeça femoral, né? Um biomaterial também, né? Mas uma cabeça femoral feita em alumina, por exemplo, né? Que é um material cerâmico. Tu quer que ela tenha baixíssima porosidade, porque ela vai suportar o quê? Altas tensões. E quanto mais poros o material tiver, menor é a resistência mecânica. Então, isso vai influenciar muito nas suas propriedades mecânicas, além do que essa presença de porosidade também vai dar uma superfície mais irregular, né, nesse material, e isso vai influenciar no coeficiente de atrito, isso vai influenciar no desgaste, né, desse componente, por exemplo, quando aplicado lá como biomaterial. Então depende muito. Eu estou falando de duas aplicações diferentes dentro da área de biomateriais, mas com requisitos, né, necessidades totalmente diferentes. E daí a gente volta pra tua tese, que a gente saiu da tua tese, a gente volta pra tua tese. Esse bate e volta aí vai dar certo. E aí, eu queria entender um pouquinho por que estudar novos ligantes e por que o seu foi a base de borracha natural. Certo, boa pergunta. Assim, tem vários ligantes que foram estudados na literatura, né, ao longo do tempo. Então, a partir da década de 80, começou a ser estudado o processo, né, mais ativamente, de moldagem por injeção, tanto para a fabricação de peças metálicas quanto cerâmicas. E até hoje a gente tem uma série de formulações de ligantes. Na verdade, no início do meu mestrado, a ideia não era estudar uma nova formulação de ligante. A ideia era usar já um ligante conhecido, que tivesse um bom desempenho, né, na literatura, e aplicar na fabricação de stents, que são peças metálicas, né, usadas para desobstruir certas artérias, veias, né, de várias patologias, né, e depende, pode ser cardíaca, enfim. Mas a ideia inicial era a fabricação desses biomateriais que são chamados de stents. E o que que acontece? A gente tinha uma parceria com uma empresa que fabricava esses stents, que ela queria implementar esse processo. Por quê? Qual é a vantagem? Por que a gente utiliza ele para metal e cerâmica? Porque o processo de moldagem por injeção, ele permite fabricar uma grande quantidade de peças em pouco tempo. O processo é muito rápido. Então, tu otimiza, tu obtém um grande número de peças por um curto intervalo de tempo. E essa empresa estava interessada em adaptar seu processo de produção para fabricação de stents. Só que o projeto não foi adiante e eu já estava com a proposta, né? Já estava com o tema definido. Então a gente buscou ver conversando, eu e meu orientador, o que poderia ser feito dentro da área de moldagem por injeção de pós metálicos e cerâmicos. E aí a gente chegou, conversando informalmente, chegou a ideia de tentar testar a borracha natural na composição do ligante, porque tinham outros trabalhos na área de biomateriais que estavam desenvolvidos no laboratório que eram com borracha natural. E aí surgiu a ideia, será que existe algum ligante com borracha natural? Vamos ver, se não tiver a gente pode testar, ver se dá certo. Foi assim que surgiu essa ideia, então ela foi um pouco acidental, né, devido
enfim, das questões da vida da empresa, no final não entrar, não continuar, né, com a ideia de fazer o projeto. E aí eu fui atrás da literatura, vi que não tinha ainda, né, na época não tinha nada sobre isso, falando de borracha natural como ligante. E o porquê a borracha natural, né, poderia ser qualquer outro polímero, né, foi a borracha natural porque ela é um polímero obtido de fontes naturais. Ele não é extraído do petróleo, né? Ele é extraído da seringueira, né? E é então, de um recurso renovável, né? Uma fonte renovável. E foi basicamente por isso, e por ela ter características interessantes, né? E a nossa grande dúvida era se ela seria adequada para o processo, né? De moldagem por injeção. E foi isso que eu acabei iniciando, foi por causa disso que eu acabei iniciando os estudos. Ai, que bacana, legal, né? E é muito de pesquisa, a gente mira numa coisa, tá tudo certo, quando a gente atira, acaba acertando o outro alvo, que também dá certo, que é o mais importante. E aí, quais foram as principais aplicações do produto que você desenvolveu, Camila? A gente testou ele... Primeiro eu testei para a fabricação de peças cerâmicas, no mestrado, e depois para a fabricação de peças metálicas no doutorado. Por que foi importante testar para ver se dava certo? Se dá certo em cerâmica, não vai dar certo em metal? Porque os materiais, né, como eles têm ligações químicas diferentes, eles vão ter características e interações diferentes com esse ligante. Então eu não posso dizer que se deu certo com cerâmico, vai dar certo com metal. É preciso analisar. Então foi feito isso. E em produto, o que foi meu mestrado e doutorado? É analisar as características desse ligante. Então, analisei características de escoamento, né? Que são as características reológicas, porque quando você vai adicionar essas partículas, tu tá aumentando a viscosidade. O que tu tá fazendo? Tu tá reduzindo a capacidade dele escoar, fluir, né? E sair do canhão ou do êmbolo lá da injetora, né? Vou falar em êmbolo, né? Para o pessoal lembrar da seringa, e preencher o molde, né? Quer dizer que ele fica mais resistente a essa fluidez, esse fluxo, né? E aí eu estudei todas essas características, estudei as condições de degradação desse material polimérico, né, desse material orgânico, desses ligantes, e depois do processo de queima. E aí eu me baseei justamente no estudo do processo, mas depois o produto, esse ligante usado em metal, ele foi aplicado na fabricação de stents. E aí fizemos testes clínicos. Ele se comportou super bem. O que seria o super bem, né? Ele apresentou biocompatibilidade quando testado in vitro e in vivo usando camundongos, e foi publicado agora em 2021 o resultado desse estudo, né? Já do produto, do stent feito e dos testes clínicos feitos com esse stent. Então, atualmente, o que a gente tem já de produto gerado a partir desse ligante é esse stent. Mas pode ser feito qualquer outro tipo de produto, né? É mais porque foi aí um foco do estudo, junto em parceria com outros laboratórios que estavam estudando a fabricação de stents, especificamente. Nossa, sensacional, Camila, sensacional. E agora a gente já está indo para o fim desse episódio, então eu queria que você falasse as conclusões que você observou, teve patente, quais foram o que foi promissor que você conseguiu de aprendizado? Esse ligante ele foi patenteado, né, logo no mestrado, quando a gente viu que deu certo para cerâmica, a gente já patenteou. Então, para já assegurar, né, que alguém não patenteie antes da gente. Então, se a gente ficar aguardando muito, tem muito disso, né? E no Brasil, o processo de concessão de patentes é extremamente longo. A gente patenteou em 2013, foi concedida a patente em 2021. 2021. Foi 2021 que saiu a carta. Então, só para ter ideia do tempo, estava fazendo aniversário e o tempo médio é muito longo, muito extenso.
né? Então foi gerado patente, foi um aprendizado enorme, porque não só com os temas, né? Porque esse processo, eu tenho que conhecer um pouquinho sobre polímeros, porque eu faço a seleção dos ligantes, e os ligantes não é só a borracha natural, né? A gente não entrou muito na especificidade, além dessa questão da patente, né? Ter rendido a patente, e claro, o conhecer esse processo é muito interessante, porque tu tem que conhecer um pouco de polímeros, de metais ou de cerâmicos, né? Depende do produto final que tu quer obter, então tu tem que ter um conhecimento sobre esses materiais, a interação entre eles, porque se não tiver boa interação, o ligante fica para um lado, o metal fica para o outro, e não há, né, uma mistura homogênea. A gente precisa que essa mistura entre o pó e o ligante seja bem homogênea, para ter uma peça em que o pó esteja distribuído de forma igual ao longo de toda ela. Além disso, esse ligante, ele não é só composto por borracha natural, ele vai ter a presença de ceras, porque um polímero, nem a gente falou, ele é formado por macromoléculas, e quer dizer o quê? Que ele tem uma viscosidade maior para escoar, né? Quer dizer que eu tenho que aplicar uma tensão, uma força, uma taxa de cisalhamento muito maior para que ele escoe, para que ele flua, né? Além de aquecer ele. Então é adicionado ceras também, né? Outros componentes ali para dar as características reológicas que a gente chama, que é essa capacidade de fluir dessa mistura, que seja viável para usar no processo de moldagem por injeção, que é justamente baseado em material escoar e preencher o molde, né? Então ele tem que ter fluidez, essa mistura toda, né? Do ligante com o metal, ele tem que ter uma certa fluidez para poder sair do êmbolo e preencher o molde. Então, o aprendizado, né, em vários tipos de materiais, e a gente dentro da engenharia de materiais, às vezes a gente acaba sendo muito assim específico, estudar só um tipo de material. Ah, não, mas eu só estudo sobre metais, eu sou especialista na área de polímeros. E a gente vê muito isso, né? O engenheiro de materiais, geralmente ele dá uma ênfase para um tipo de material. Ah, eu estudo somente materiais cerâmicos. E esse processo, ele quebra um pouco isso, porque tu tem que entender um pouco sobre os diferentes materiais, né? Sobre os materiais poliméricos, sobre os materiais metálicos, se for usado material metálico, se for material cerâmico, tem que entender também as características de material cerâmico, porque depois você vai ainda fazer a queima desse material, e para essa queima, você tem que saber, né? Os processos, quais variáveis você vai selecionar, o impacto delas nas propriedades desse produto final. Então, isso requer um conhecimento muito amplo. Além do escoamento, você tem que saber como ocorre a degradação desses polímeros, em que eles vão ser solúveis, né? Vai ser solúvel em água, vai ser solúvel em hexano, em um solvente orgânico. Usar um solvente orgânico, será que é ambientalmente legal? Será que é bacana? Né? Será que não vai causar impacto ambiental? Então, a gente tem que estar antenado em vários temas, né, dentro da área de materiais, para poder executar esse processo de forma que ele se torne mais sustentável e que gerem peças com propriedades boas para aquela aplicação que ela for destinada. E aí, tecnicamente, foi isso. E em termos de pós-graduação, a gente aprende que a gente mais erra do que acerta, né? A gente fica errando quase todo o tempo para, no final, ter um pouco de vitória. Quando tem, né? Quando a vitória vem, né? Ensina a gente a ser persistente e tentar ver o lado bom das coisas sempre. Eu acho que mais ou menos são essas as questões, né? Então, e até essa crítica que eu faço às vezes com essa tendência de alguns engenheiros de materiais acharem que vão trabalhar somente com um tipo de material, somente uma área, somente, né, em um tipo específico de material. A gente é formado em engenharia de materiais, a gente tem disciplinas de polímeros, de metais, de cerâmicos, e até esse processo, que nem eu falei, pode ser feito peças ou metálicas ou cerâmicas, pode ser feito peças bicomponente, que uma parte seja metálica e outra cerâmica. Então eu posso usar os dois tipos de pó, de naturezas diferentes, né, de tipos de materiais diferentes,
para obter uma peça bicomponente, que uma parte é metálica e outra cerâmica. Então, as possibilidades são imensas, assim. E aí precisa ter um conhecimento mais amplo, né, a respeito dos tipos de materiais e como eles se comportam. Com essa opinião da Camila é importantíssima para abrir os olhos dos cientistas de materiais para a necessidade de estar aberto a outras áreas, não ficar só focado em metais polímicos ou cerâmicos ou em compostos. No caso, a gente vai trabalhar com tudo, né? Mas metais polímicos cerâmicos. Nós vamos finalizar o nosso episódio de hoje. Gostaria de agradecer a quem ficou conosco até aqui. Convidar vocês para participar com a gente, mandando mensagens pelo Telegram, no Instagram também, comentando lá. Para assistir os nossos episódios nas plataformas digitais do YouTube, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music. E aí eu finalizo aqui agradecendo a Camila por ter participado com nós. A terceira vez que a Camila está participando com a gente aqui. Aliás, esqueci uma coisa, temos que pedir para vocês também curtir, comentar, compartilhar as postagens que a gente faz lá no Instagram, no @LuzDoCandieiro. É isso, passo para todo mundo aqui para se despedir. Muito obrigado, Camila. Também pode dar seu depoimento aí para despedir, agradecer, deixar seus contatos se você quiser, comentar mais alguma coisa para a gente finalizar. E é isso. Gente, agradecer imensamente. Foi um prazer inenarrável mais uma vez estar aqui com vocês. Muito legal trocar informações, né? E também a gente buscar falar com pessoas que não sejam da nossa área, né? Às vezes a gente fica tão ali conversando entre nós, e é bom, e é fundamental a proposta de vocês, disseminar o conhecimento, né? Acho que isso é fundamental, porque essa área de materiais, por exemplo, é a base da ciência e tecnologia, né? E a gente aqui no Brasil mal conhece o que é engenheiro de materiais, então vocês estão fazendo um trabalho primoroso, assim, um trabalho de excelência. E continuem, gente, que a gente tem que disseminar o conhecimento. E agradecer aí por ter participado hoje, agradecer a Carol, Francioli, agradecer o Júnior, a Ingrid. Muito bom estar aqui. Obrigada, Camila, volte sempre. Hoje você pediu música, né, porque a terceira vez já pede música, e volte mais vezes. Gente, foi um prazer ter ficado com todos vocês. Até o próximo, hein? E lembrando que a nossa página, né, a página do A Luz do Candeeiro, ele tem todos os episódios também que nós gravamos. E para quem gosta, independente da área, também tem poesia. Dá uma procurada na poesia. No dia 1º de dezembro, nós colocamos mais uma poesia lá do Nelson Almeida, que esteve conosco aqui no início, né, do podcast. Então ele está voltando a produzir, e sempre que tiver alguma coisa dele, ou vocês também quiserem, né, fazer um pouquinho de poesia, pode encaminhar se quiser que a gente publique lá na Luz do Candeeiro. A gente publica porque essa integração, essa humanização, ela é extremamente importante. Então façamos materiais, façamos engenharia de ciências dos materiais com poesia, né? Que aí as coisas ficam sempre melhores. É isso aí, gente. Valeu. Até a próxima. Tchau. Tchau, gente. Tchau.